Olha, há décadas existe um assunto que intriga economistas e líderes mundiais, especialmente nos Estados Unidos: o tal do déficit comercial persistente. Ano após ano, o país importa muito mais do que exporta. Mas a questão que fica é: isso é mesmo um problema? E mais importante ainda, o que, se é que alguma coisa, pode ser feito para, digamos, consertar essa situação? Vamos mergulhar fundo nesse quebra-cabeça. Vamos nos colocar no lugar de um líder de um país que quer, a todo custo, eliminar um déficit desses. Qual seria o caminho certo? Seria algo direto, como limitar importações? Talvez colocar cotas para carros ou para produtos têxteis? Ou será que existe uma alavanca econômica mais sutil e talvez mais eficaz para influenciar essa balança comercial? Para a gente conseguir responder essas perguntas, não adianta só olhar para os navios cargueiros nos portos. A gente precisa entender o motor financeiro que está por trás de todo esse comércio. Então, o que vamos fazer aqui é montar um modelo, quase como um mapa, para enxergar como as engrenagens da economia global realmente se conectam e o que de fato move o ponteiro dessa balança. O debate sobre isso é sempre muito acalorado. Muitos líderes empresariais, por exemplo, vão dizer que os déficits são resultado de uma concorrência desleal. Sabe, que os mercados deles estão abertos para produtos de fora, mas que os mercados de outros países estão fechados para os produtos deles. E a solução que sempre aparece na mesa: políticas protecionistas, como as cotas de importação. Mas a grande pergunta é: será que elas funcionam do jeito que se espera? A chave para desvendar esse mistério todo não está nos contêineres ou nos navios, mas sim nos fluxos de dinheiro, nos fluxos de capital. Para entender de verdade, a gente precisa olhar para a interação entre dois mercados financeiros que são cruciais. O primeiro é onde a poupança de um país se transforma em investimento. E o segundo é onde a nossa moeda é trocada por moedas de outros países. Certo, então vamos lá. Vamos começar a montar nosso modelo econômico peça por peça, começando pelo primeiro mercado, que é absolutamente fundamental para tudo. Pense nesse mercado como se fosse o coração financeiro de um país. De um lado, temos a oferta de fundos, que vem da poupança nacional. É todo o dinheiro que as famílias e o governo não gastam. Do outro lado, temos a demanda por esses fundos, que vem de duas fontes: empresas querendo investir aqui dentro, em novas fábricas, por exemplo, e também investidores querendo comprar ativos lá fora. Esse mercado é o que coordena esses dois lados da moeda. E o que faz essa balança encontrar o equilíbrio? A taxa de juros real. Ela é basicamente o preço do dinheiro já descontando a inflação. Funciona assim: se a taxa de juros sobe, poupar se torna mais interessante, então a oferta de fundos aumenta. Ao mesmo tempo, pegar um empréstimo fica mais caro, o que diminui a demanda. A taxa de juros se ajusta, sobe ou desce, até o ponto exato em que a quantidade de dinheiro que as pessoas querem poupar é igual à quantidade que as pessoas querem pegar emprestado para investir. Agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça: o mercado de câmbio. É aqui que o comércio global realmente acontece na prática. Imagina só, uma empresa japonesa não pode pagar por um avião da Boeing usando ienes. Ela vai precisar de dólares. Da mesma forma, um investidor aqui do Brasil não pode comprar ações na Alemanha usando reais. Ele vai precisar de euros. É esse mercado que faz todas essas trocas serem possíveis. E nesse mercado, o preço que equilibra tudo é a taxa de câmbio real. Funciona mais ou menos assim: a oferta da nossa moeda no mercado mundial vem de gente daqui que quer investir lá fora. Já a demanda pela nossa moeda vem de estrangeiros que querem comprar nossos produtos e serviços. A taxa de câmbio, então, se move para cima e para baixo até que a oferta de moeda para investimento estrangeiro seja exatamente igual à demanda pela moeda para comprar nossas exportações. E aqui está a peça-chave, a engrenagem que conecta tudo isso. O investimento externo líquido, que a gente chama de IEL. Ele é a ponte que liga os dois mercados que acabamos de ver. Pense bem, por um lado, ele é parte da demanda no mercado de fundos para empréstimos. É o dinheiro que sai do país para investir lá fora. Por outro lado, esse mesmo dinheiro que sai cria a oferta da nossa moeda lá no mercado de câmbio. É a mesma variável, o mesmo fluxo de dinheiro atuando em dois lugares ao mesmo tempo. É genial. Certo. Agora nós temos todas as peças da nossa máquina. Chegou a hora de montar tudo e ver como elas trabalham juntas, em sincronia, para encontrar o equilíbrio de toda a economia. Agora, observem bem como essa engrenagem toda funciona em conjunto. Tudo começa ali, no primeiro painel, o mercado de fundos para empréstimos. A poupança e o investimento se encontram e definem a taxa de juros real. Essa taxa de juros, por sua vez, determina lá no segundo painel o quanto de capital vai sair do país, o tal do IEL. E, finalmente, esse fluxo de investimento para o exterior define a oferta da nossa moeda no mercado de câmbio, no terceiro painel, que, por sua vez, estabelece a taxa de câmbio.
É uma reação em cadeia perfeitamente conectada. Então, o ponto crucial, a grande revelação desse modelo é essa. Os mercados não operam de forma isolada. A taxa de juros que é definida aqui dentro do país tem um impacto direto e determinante na taxa de câmbio lá fora. Entender essa conexão é a chave de tudo para, finalmente, resolver o quebra-cabeça do déficit comercial. Ok, agora que o nosso modelo está montado e funcionando, vamos usá-lo para testar um cenário bem comum no mundo real. O que acontece quando um governo gasta mais do que arrecada em impostos, ou seja, quando ele gera um déficit orçamentário? Vamos analisar como o impacto de um déficit orçamentário do governo se espalha, como uma onda, por toda a economia. A gente vai usar o nosso modelo para rastrear cada um desses efeitos em cascata. A primeira peça de dominó a cair está lá no mercado de fundos para empréstimos. Quando o governo tem um déficit, isso significa que a poupança pública fica negativa. Isso, claro, reduz a poupança nacional como um todo. Com menos dinheiro sendo poupado no total, a oferta de fundos para empréstimos diminui e aquela curva de oferta se desloca para a esquerda. Agora, vamos acompanhar essa sequência de eventos passo a passo. Menos poupança no mercado faz o quê? Eleva a taxa de juros. Com juros mais altos aqui, fica mais atraente investir no nosso país e menos interessante mandar dinheiro para fora. Então, o investimento externo líquido cai. Com menos dinheiro saindo, a oferta da nossa moeda no mercado de câmbio diminui e, pela lei da oferta e da procura, o valor dela sobe. E uma moeda forte e valorizada tem uma consequência direta: prejudica as exportações e barateia as importações. O resultado final? Um déficit comercial. É por isso que o déficit orçamentário e o déficit comercial são frequentemente chamados de déficits gêmeos. Um parece puxar o outro. Bom, agora vamos testar aquela outra solução, a que parece mais óbvia e intuitiva para resolver um déficit. Simplesmente restringir as importações. Vamos imaginar uma cota, por exemplo. Isso nos traz de volta a nossa pergunta original. Se o grande objetivo é consertar o déficit, por que não atacar diretamente a fonte do problema e limitar o que entra no país? Parece perfeitamente lógico, não é? Mas vamos ver o que o nosso modelo tem a dizer sobre essa estratégia. O primeiro efeito de uma cota de importação, como a de carros, acontece direto no mercado de câmbio. A reduzir a importação de carros de uma hora para outra, as exportações líquidas melhoram artificialmente. Isso significa que a demanda pela moeda local aumenta, já que, em termos relativos, o mundo precisa de mais da nossa moeda para comprar nossos produtos. E aqui vem a grande surpresa do nosso modelo. Essa maior demanda pela moeda local faz com que ela se valorize, ela fica mais forte. Só que uma moeda mais forte tem dois efeitos colaterais. Primeiro, ela torna todas as nossas exportações mais caras para o resto do mundo. E segundo, ela torna todas as outras importações que não são carros mais baratas para nós. No fim das contas, esses dois efeitos acabam anulando completamente o ganho inicial que a cota trouxe. Ou seja, as importações de carros caem sim, mas as nossas exportações também caem, e as outras importações aumentam. O resultado líquido na balança comercial, praticamente zero. É surpreendente. Essa é a conclusão mais contraintuitiva e talvez a mais importante de toda essa nossa análise. Políticas que atacam diretamente importações ou exportações, como tarifas e cotas, não alteram a balança comercial geral. Elas podem até proteger uma indústria específica, mas o preço disso é prejudicar outras, especialmente as exportadoras, sem mudar o resultado macroeconômico final. E isso nos leva de volta à lição fundamental de tudo isso. A balança comercial, em sua essência, não é sobre navios, contêineres ou barreiras comerciais. Ela é um reflexo direto das decisões internas de um país sobre quanto poupar e quanto investir. Um déficit comercial significa, fundamentalmente, que um país está investindo mais do que está poupando internamente e pegando emprestado o resto do mundo para fechar a conta. Isso nos deixa com uma reflexão final. O que esse modelo todo sugere é que os fluxos de capital, o dinheiro, e não os fluxos de mercadoria são os verdadeiros motores da balança comercial. Na nossa economia globalizada, talvez o foco intenso que damos ao comércio de bens e serviços esteja nos distraindo da força muito mais poderosa que de fato molda o nosso mundo, a forma como o capital atravessa as fronteiras.